Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. E o nosso convidado de hoje entende muito sobre defesa agropecuária e a importância da educação sanitária como ferramenta estratégica para fortalecê-la. Agrônomo apaixonado pela profissão, ele integra há pouco mais de uma década o quadro de colaboradores do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, onde atualmente é diretor técnico. Neste bate-papo, relembra histórias da carreira e fala sobre assuntos como a retirada da vacina contra a febre aftosa no estado e o trabalho de monitoramento e combate à cigarrinha do milho, inseto vetor de patógenos que comprometem o desempenho das lavouras do grão. Filho de pequenos lavradores que deixaram o Paraná para seguir carreira na área da educação em Mato Grosso, o Renan Tomazelli viveu a infância e a adolescência longe do campo. Mas num estado com agropecuária pujante, não demorou para que começasse a ver as oportunidades do setor. Escolheu a faculdade de agronomia e logo que formou-se, conseguiu um bom emprego na área. Pouco tempo depois, seguiu a sugestão dos pais. Participou e passou em um concurso público que mudou não apenas o rumo da vida dele, como também a maneira como enxerga o papel do Serviço de Defesa Agropecuária no maior estado produtor de grãos, fibra e carne bovina do país. Renan Tomazelli, cara, que legal poder ter você aqui participando com a gente do podcast do Patrone. Tem bastante informação legal, né, que a sua função que exerce hoje realmente pode levar ao produtor rural aqui de Mato Grosso, agricultor, pecuarista, enfim, tem muita informação importante que é o foco do seu trabalho, mas também queremos conhecer um pouco do Renan, né, as origens do Renan Tomazelli, quem é, até chegar ao cargo que você ocupa hoje, que é de diretor técnico do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária aqui de Mato Grosso. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Imagina, Patrone, eu que agradeço poder estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Falar de defesa agropecuária é muito motivante, né? Você poder falar de uma atividade que às vezes o pessoal que não está no dia a dia, né, da agropecuária não tem noção da importância que é, né? Você fazer certificação, você preparar toda uma estrutura, no caso do INDEA pública, né, para que o produtor possa comercializar o seu produto. Então, é realmente essa a missão da defesa agropecuária, né? Zelar, proteger e certificar as produções que a gente tem dentro do estado de Mato Grosso. Mas vamos lá falar um pouco de defesa agropecuária, falar um pouco também de como a gente construiu essa trajetória até aqui. Vamos lá, cara. Você é um cara novo, né? Novo. E vamos lá, me diz um pouquinho da tua origem. 34 anos, cara. Tá novinho. Eu já passei 200 já. Como é que começa a tua história, cara? Você é natural de onde? Como veio parar aqui em Mato Grosso? Pois é, eu brinco, né? Na verdade, eu tenho de paranaense só a certidão de nascimento, né? Eu sou de Planaltina do Paraná. É uma pequena cidade que fica no norte do estado. A cidade mais desenvolvida para aquela região é Paranavaí. É uma região que meus pais são filhos de pequenos agricultores, né, que migraram ali para a região, trabalhando com pequena pecuária leiteira e o café. E meu pai, ele migra para o Mato Grosso antes de casar com a minha mãe. E vai para a cidade de Arenápolis. Não, ele vai para Porto Estrela, depois vai para Arenápolis. E aí, nesse desenrolar dessa história, meu pai, ele é professor de formação, né? Ele traz minha mãe para o Mato Grosso também. Isso meados do ano de 86, 87. Né? Aí eles se casam. E aí eu falo que eu sou mato-grossense só de produção, né? Porque eu fui nascer lá no Paraná. Porque na época meu pai e minha mãe não conheciam muito aqui o estado. Aquela região de Arenápolis ainda era uma região meia saúde, ainda um pouco complicado. E o médico e a família, né? Tava toda lá no Paraná e foram me ter lá no Paraná. Foi né? Só para nascer. Só para nascer. Aí nasci lá em Planaltina e vim em um bandejão, cara, numa banheira com 30 dias de... Olha só. Um mês, né? Um mês de idade, vim num bandejão num ônibus, batendo lá de Planaltina até Arenápolis. E de lá pra cá não saí mais do Mato Grosso. Aí fiquei dentro do estado. Depois a gente migra para Rondonópolis. Nos anos 90, minha família vai pro município de Rondonópolis, muito
levado por outras pessoas que migraram também na época do Paraná para a região de Arenápolis, mas aí também mudaram para Rondonópolis. E aí meu pai, que era professor, minha mãe também depois começou a lecionar. Meu pai foi diretor lá de uma escola em Arenápolis, foi construindo também uma trajetória na educação junto com a minha mãe. Migraram nos anos 90 para Rondonópolis. E ali a gente tem hoje como a nossa base, né? Se eu falar hoje que minha infância, juventude foi toda em Rondonópolis. Agora, eu não entendi essa migração do seu pai e depois, posteriormente, da sua mãe, né? Eles eram pequenos produtores lá, você falou Isso. Café, pecuária leiteira. Isso. Quando vieram para Mato Grosso, vieram para produção também? Começaram a desenvolver uma atividade agropecuária aqui? Não. Meu pai sempre brinca, né? Porque na pequena propriedade, naquela época, o patrocínio era muito difícil, né? Então, eram famílias humildes, né? Que tentavam ali sustentar famílias teoricamente grandes, né? Então, era muito complicado. Então, meu pai sempre tinha o sonho de estudar e conseguir ter uma vida um pouco melhor. Sair realmente da roça, que ele falava na época que era carpir, trabalhar, né? E a minha mãe sempre teve a vocação de ser professora. Então, ela sempre teve esse sonho. Ela começou aos 15 anos, muito nova, né? Então, isso fez com que a primeira oportunidade que ele teve, né? Ele veio ao Mato Grosso para conhecer e falou, não, é isso que eu quero, eu vou trabalhar e vou sair dessa área rural. E foi para a área da educação. Aí já veio para trabalhar. A migração é tão diferente. A migração nos anos 80, na época em que vinha muita gente para cá para produção agropecuária, seu pai veio pela educação para seguir depois com sua mãe. Pela formação que tinha, né? E para tentar uma vida melhor, porque não tinha condição financeira. A situação não era boa, né? Então, meus avós, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eram pequenos lavradores, né? Então, eram propriedades minúsculas, né? Chácaras, né? Que faziam ali da subsistência o seu dia a dia. E aí, meu pai e minha mãe também, né? Tentaram buscar uma nova alternativa aqui dentro do estado de Mato Grosso, mas aí na área da educação. Legal. E aí você falou que a sua infância, né? Então, toda ali, suas lembranças estão ali em Rondonópolis. E distante do campo, embora numa cidade agropecuária. Distante do campo, né? Era uma cidade... Rondonópolis, então, quem viveu ali foi acompanhando esse crescimento de Rondonópolis com o evoluir dos anos, né? Então, eu acompanhei esse crescimento estudando, né? Você vendo, né? Como que a geopolítica e a economia do município foi mudando e foi melhorando, né? Rondonópolis melhorou muito durante esses anos, né? Vamos fazer uma análise aí de uns 20 anos, né? Até mais, 25 anos. E isso me chamou a atenção quando era menor, né? Então, eu falei, olha, mas... E, querendo ou não, o processo das escolas foram levando também para a questão do agronegócio, né? Então, o pessoal da educação foi mostrando, né? Olha, nós estamos desenvolvendo, né? O Estado está se desenvolvendo, o Estado também foi entrando numa fase diferente, né? Legal, cara. E aí você falou desse crescimento de Rondonópolis, da economia, né? Uma cidade que tem uma das economias mais fortes aqui em Mato Grosso, muito pela agroindústria presente ali, né? Quem passa por Rondonópolis, 163, 364 ali, já se depara com um monte de esmagadoras, né? De trens que estão ali, né? Alguns dos exemplos que estão presentes ali em Rondonópolis. E claro, quem cresce lá, com esse olhar atento que você já narrou aqui, fica tentado a seguir um caminho ligado à agropecuária, né? Como acontece isso na sua vida, né? Até você buscar o seu lado profissional. Isso, querendo ou não, né? Mesmo na área da educação, meu pai ele sempre teve um pé no campo, né? Então ele também compra ali uma pequena propriedade para começar a trabalhar, né? Ele não conseguiu ficar longe totalmente, então. Uma hora bateu à vontade. Mas mais para lazer do que para atividade econômica, para desestressar um pouco da rotina de professor, que não é fácil, né? E aí isso me leva também, né, a estar junto com ele no dia a dia, né? Trabalhando ali, né? E criando mais esse vínculo com a área rural, né? E me chama a atenção, né? Você vê o crescimento da cidade, você vê como que eram as profissões que estavam vinculadas àquela área. E isso me dá um start, né? Fala, olha, parece que vai ser uma coisa legal. Eu acho que eu teria condição de trabalhar nesse segmento, né? Conseguiria. E eu sempre fui muito do lado da cultura. Você não tem muito, talvez não tenha muito vínculo, mas você vê como que é engraçado as propostas que acontecem na vida da gente. Então, assim, eu treinei violão, toquei em barzinho para poder sustentar a faculdade,
Trabalhei com teatro, trabalhei em animação de festa infantil, cara. Imagina, eu. Trabalhei de recepcionista de formatura, cara. Então, assim, era muito vinculado nessa área, né? Então, falei, bom... Mas eu namorava aquela área da agronomia, né? Tava ali nessa pegada mais por uma questão de ter ali um recurso para poder ter um dinheirinho guardar ali, né? Mas ia namorando a agropecuária de longe, né? E aí acabou dando certo. Acabou que consegui a oportunidade de ficar até em Rondonópolis mesmo, né? E estudar por ali. E entrei dentro da faculdade de agronomia. E aí, no processo, né, do dia a dia... A agronomia ela vai te apaixonando, né? Você vai aprendendo e lidando com as áreas específicas e eu fui me apaixonando cada vez mais por esse curso e a profissão que eu levo hoje e que gosto muito, cara. Legal, cara. E é interessante quando você traz aqui um pouquinho dessas memórias, né, da tua outra vida, né? Eu costumo dizer, já falei isso em alguns episódios, que parece que nós temos várias vidas na mesma vida, né? São realmente fases que vão se encerrando, ou vão passando, ou elas vão deixando alguma herança para o futuro, né? E aqui ficou bem legal esse exemplo, né? Totalmente ligado com a área de eventos, de cultura. E aí aquela paixão ali que foi crescendo, né? Se materializou ainda mais, se fortaleceu com a tua frequência no curso aí de agronomia, como você disse, é apaixonante. Já ouvi outros entrevistados falando sobre isso, outros agrônomos, né? Por ser uma atividade que também é uma profissão que tem um leque imenso, né? Especialmente aqui em Mato Grosso, né? A gente brinca que a agronomia é a mãe de todas as ciências rurais, né? Então, muita coisa saiu de dentro da agronomia, né? E todo mundo tem aí dentro das grades das rurais, um pezinho da agronomia. Então, a gente tá presente praticamente no campo 100%. É por isso que a gente fala que agrônomo é metido, patrônio. Agrônomo se mete em tudo, né? Ele se mete dentro da área animal, ele se mete dentro da área florestal, ele se mete dentro da área de georreferenciamento. Então, o agrônomo ele é um profissional que consegue permear, vamos chamar assim, né? Dentro de todas as áreas. Legal, cara. E quando você se forma, como vai se dando a sua vida profissional e até você chegar à ideia? Aí eu terminei a faculdade, né? Naquela ansiedade o ano era de 2009, né? Termino a faculdade já na ansiedade de começar a trabalhar e eu consigo uma oportunidade no ramo comercial. Eu comecei a minha carreira na Luiz Dreyfus, né? Então eu vou para a Luiz Dreyfus como auxiliar de compras, depois viro um comprador de soja. Então, eu trabalhava nessa área de trade, né? Então, a Dreyfus me abriu as portas, né? Só que não é fácil, né? Primeiro, a gente tem um monte de porta fechada. Isso aí é normal para todo mundo, tá? Então, achar que às vezes a pessoa tem uma ansiedade quando sai da faculdade de agronomia ou de outras rurais, né? Que o início ele é muito rápido. Não, você tem que se preparar e vai ter muita porta que vai fechar. Isso é normal. E isso não foi diferente comigo. Fiz entrevista em revenda, fui para a Primavera do Leste, tentei entrevista nas empresas de Rondonópolis, fui tentando abrir espaço, né? Estagiei, né? O processo de estágio ele é muito importante, né? Para quem está nessa área. Então, a pessoa vai criando vínculos, né? Com alguns setores e vai se apaixonando por algumas áreas, né? Então, o estágio ele ajuda muito. E eu fui me direcionando, eu achei que eu ia virar um comercial, né? Eu vou para a área comercial. E fui, e deu certo. Acabou dando certo, consegui passar na seleção dentro da Luiz Dreyfus e me encaminharam para uma região que eu conhecia só de passagem, região de Sinop. E vai... de uma ponta praticamente a outra do estado. Tomazelli lá para Sinop. E aí começa a minha trajetória em Sinop. Então eu chego em Sinop no ano de 2010 e Sinop numa mudança, né, numa fase diferente. Sinop sai daquela situação de madeireiras, né, e entra numa vertente de grãos muito forte, né? Sinop começa então a ser um grande produtor de soja e ser uma capital realmente daquela região. Uma cidade que estava em desenvolvimento, ainda tinha um ar de interior, né? Hoje você vai em Sinop, realmente um monstro de cidade, né? Como desenvolveu Sinop, né? Mas naqueles anos ainda era uma cidade que estava em desenvolvimento, né? Eu lembro ainda dos bairros que estavam se abrindo, né? As regiões ainda estavam muito vinculadas à área central de Sinop, então tudo se buscava no centro. Hoje não, hoje tem bairro que é praticamente independente de Sinop, né? Eu vou lá até me espanto com o tamanho de Sinop.
E eu chego naquela região, né? E começo a trabalhar a parte comercial e começo a conquistar meus clientes e trabalhando nesse sentido, e pinta o concurso do Estado, né? Aí meu pai, que tinha um vínculo muito forte com o Estado, falou, olha, vamos fazer o concurso, né? Vamos fazer o concurso, é importante. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Aí já estava naquela região, resolvi fazer o concurso para aquela região mesmo, para a região norte ali onde é que eu estava. E falei, eu vou ficar aqui, não vou voltar para o sul do estado, né? Vou ficar aqui, gostei da região, vou ficar para cá. E aí resolvi fazer o concurso. E rapaz, eu passei. E na verdade não era um projeto, cara, não era um projeto, né? Falar assim que, olha, eu sonhei, né, que eu ia entrar no setor público, né? Trabalhei, batalhei para... Não, foi uma oportunidade que surgiu. Eu acabei optando por fazer, por uma influência familiar mesmo, né? Falei, vou fazer. E quando foi para assumir, rapaz, esse concurso? Aí você olhava o subsídio do Estado, na época ainda não era bom. Não tinham o subsídio que hoje realmente é um dos melhores estados com relação ao pagamento da defesa agropecuária, é o estado de Mato Grosso. Muito pelas lutas, né, que a categoria teve. E aí você olhava o olerite da área privada, olhava o subsídio da área pública, e aí recebi uma proposta, na época, para migrar de empresa. Então, isso 22 anos, patrão, eu tinha. Então, e aí, né? E agora, né? E uma vida tranquila, né? Porque morando num município bom igual Sinop. Falei, não, e agora o que eu faço, né? Aí vamos para a raiz familiar, né? E aí, o que vocês me falam? Aí meu pai, eu lembro até hoje da ligação, ele falando, olha, você tem que decidir. Mas é o seguinte, daqui a pouco você tá velho e aí você não vai ter mais essa produção e você vai ver o que é a iniciativa privada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí fui buscar outras informações, né? Fui conversar com colegas que eram da área da defesa, né? Para entender um pouco do trabalho, para saber se aquilo ia ser bacana, né? Se o projeto da defesa agropecuária no Mato Grosso ele era um projeto sólido e que no futuro seria uma coisa legal, né? E eu lembro até hoje do supervisor, José Balbo, até já aposentou, era um médico veterinário que tinha em Sinop. Ele falou para mim, falou, olha, menino, o INDEA ele é um órgão muito sólido e no futuro as coisas vão melhorar. Né? Tem um trabalho bacana, você vai ver que você deve assumir sim. E isso foi mexendo comigo, né? Conversando com a influência familiar, meu pai dentro do estado, né? Minha mãe também. E eu falei, olha, tá bom, vou sair do privado então. Mas com uma dor no coração, patrônio, tão grande. Porque era uma fase que eu estava, uma fase muito próspera, né? Vou falar assim, como comercial e conhecendo, fazendo uma network boa, né? Ali uma região de expansão que era Sinop, e acabei sendo influenciado aí, né? Aí eu saio da Dreyfus no ano de 2011, né? E assumo o INDEA em uma pequena cidade do estado de Mato Grosso chamada Nova Guarita, que fica no extremo norte do estado, próximo a Sinop, né? Ela é próxima a Sinop, mas pertencia a uma regional chamada Matupá. Amigo... Mudou tudo, hein? Quando eu cheguei naquela unidade, lembro até hoje do barulho daquela porta, cara. Porta meio... O óleo não tava em dia, o negócio tava meio complicado. Abri aquela porta, me apresentar para a unidade local, né? E começar o trabalho, né? E tinham duas colegas lá, a Sandra, que hoje já é aposentada, né? E a Cristiane, que hoje ainda está nativa, mas está na região de Alta Floresta, que foram quem me receberam lá. Eu cheguei lá e falei, olha, onde é que eu sento? Aí eu falei, não mandaram ainda, todo aquele cuidado, aquele jeito, né? Que elas tinham comigo, né? Não chegou o material ainda, né? Vamos ter que se organizar aqui, né? E no estado tinha muito isso, viu, patrônio? Há um tempo atrás, uma década atrás, era né? meio complicado, viu? Então a gente teve que se organizar. A gente teve que se organizar lá com a comunidade local, né? Pega uma mesa emprestada da prefeitura, puxa um trem dali, puxa outro trem lá.
e totalmente diferente da vida que eu vivia como comercial de uma multinacional. E aí, cara, não é um choque desse de realidade, né? Choque de realidade. Você é muito novo à época, 22, 23 anos, né? Tinha esse esteio, essa orientação familiar, mas evidentemente é um conflito que você carrega ali naquele momento, né? Muito grande, um conflito enorme. Porque você sair de uma situação, igual eu brincava, né? Falava, poxa, o que será que eu fiz, cara? Onde é que foi que eu fui me meter nesse negócio, né? Porque aí você tinha um melhor computador para a época, né? Uma situação totalmente confortável, um cara que acompanhava o mercado da soja, que tinha aí as informações disponíveis ali a meio segundo, né? Acompanhando Chicago, fechando soja na bolsa e aquela confusão, né? Preparando e aí a Dreyfus estava entrando no mercado de adubo, vendendo adubo, fertilizante, trocando por milho. E aí, rapaz, a 220 por hora, aí você chega numa cidade pequena, na época a Nova Guarita deveria ter uns 4 mil habitantes, que estava no passo de cidade de interior, né? Naquela tranquilidade, né? E totalmente diferente. Ainda ter que conviver com a questão de estrutura, né? Eu lembro na época era um Uno 2007 sem ar. Então, para quem andava numa caminhonete, sair dela para entrar num Uno 2007 sem ar foi um trabalho diferente. Só que é o seguinte, quando você faz as escolhas, você tem que administrar as suas escolhas. Então, eu escolhi, né, apesar das influências que eu tive, mas foi uma escolha minha, né? E quando eu fiz essa escolha, eu aí falei, não, foi eu que escolhi, eu que tenho que administrar. Então agora vamos, né? Vamos pegar aqui e vamos embora. E deu certo, cara. E nisso eu entro ali em 2011 e começo todo um processo de cadastramento, de visitação nas propriedades rurais, um trabalho de educação sanitária, porque era uma região que ainda era carente, não tinha cultura da soja naquela região extrema norte, ela começou a chegar. Aí eu começo a atender outros municípios, porque o número de profissionais regional ele era limitado. Então eu começo a atender o município de Nova Canaã do Norte, a qual eu tinha um vínculo ali de realmente trabalho. Também comecei a atender ao município de Peixoto de Azevedo, que fazia fundo com o meu município, né? Era divisa. Atender o município de Nova Santa Helena, atender o município de Itaúba. E eu participei de um processo interessante, que é a chegada da cultura da soja no extremo norte do estado. Então, a troca das variedades, né, ali, eu estava ali quando isso aconteceu. A estruturação daquelas propriedades que estavam saindo da pecuária e entrando na agricultura. Então, era um produtor que ainda não sabia como fazer uma captação de água correta, não sabia como ia armazenar sua embalagem vazia de agrotóxico, ele não sabia corretamente como fazer tríplice lavagem, questão de EPI, a questão de equipamento. Então, nós que chegamos lá do INDEA nessa época, nessa avanço da agricultura ali, começou realmente a chegar naquela região, nós fomos pioneiros no sentido de organizar os produtores e trazer os produtores para perto. Então, ali começa um vínculo muito forte com a educação sanitária, com o trabalho que eu desenvolvi na região junto com meus colegas ali, né, com as outras unidades. E aí eu vou fazer um mestrado. Mas aí eu fiz o mestrado assim, eu fazia o mestrado conforme eu tinha férias e licença ali, né? Então, tinha os períodos de aula, eu fiz aí o mestrado na área de Ciência e Tecnologia de Sementes, pela UFPEL, Pelotas, e comecei a estudar. Aí, quando eu fui fazer a minha tese, né, minha dissertação, eu comecei a estudar esse fluxo migratório e esse aumento das áreas de agricultura naquele extremo norte, né? E foi muito interessante, porque realmente eu percebi que eu estava participando de um processo histórico para aquela região. Muito interessante ali. E que se replica em outras regiões do estado também ao longo desse tempo, desses anos. Isso, e a gente verifica isso acontecendo hoje muito pro vale do Araguaia ali, mas na região de São Félix, ali o Xingu, né? Então, o que estão vivendo lá hoje, eu vivi lá naquela região de Matupá, Guarantã e Alta Floresta. Então, eu trabalho ali, Patrone, durante um bom tempo, né? Ali eu fico ali de 2011 até o ano de 2014, né? Quando eu também concluo o mestrado. E aí eu sou convidado, na época, pelo Ronaldo,
de Assis Medeiros, que era o coordenador de defesa vegetal, pela doutora Maria Auxiliadora, que à época estava à frente do INDEA, para vir para Cuiabá. Rapaz, e aí eu já estava assim, gostando daquele meu trabalho ali, né? Porque, querendo ou não, você fica numa vínculos, situação, né? De vínculo, né? Então, tinham meus amigos, né? Toda uma questão familiar que você já começa a desenvolver na região, né? Todo esse lado pessoal, né? E eu me envolvi na área da educação também, acabei virando professor, né? Virei professor de curso da primeira escola agrícola que abriram em Nova Guarita, né? Então, tive a honra aí de formar uma turma de alunos, né, no curso em técnico da agropecuária pela CCTEC. A CCTEC teve um projeto de expandir os cursos de Sinop para cima e, na época, me convidaram para ser o professor da área de agrárias, né? Então, um trabalho aí na área da educação. Então, tinha todo um trabalho que eu tinha desenvolvido na escola. Lá, a escola era uma escola municipal que cedeu espaço para o Estado para poder ter esse curso agrícola, porque ele era dentro de uma agrovila. Lá é a segunda agrovila, que a gente chama, né? Que aquela região foi colonizada como agrovilas, né? Então, a segunda agrovila, que tinha ali uma área dentro da área, era dentro da área rural, né? E um vínculo dos alunos com a área rural. Então, o aluno que estudava ali não era o cara da cidade, era o cara da comunidade rural. Então, era bom demais a aula, rapaz. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era bacana demais, hein? E o pessoal prestava atenção na aula porque não tinha internet também, sabe? Então, não tinha outra opção. Ou ele tinha que estar lá. Ou ele ia lá para me ver, para assistir a aula, ou não tinha o que fazer, porque a escola ficava no meio de uma zona rural, então ele tinha que me escutar. E isso foi bom, porque fortaleceu muito a formação técnica, fortaleceu muito ali os próprios produtores depois, que foram consumindo o pessoal que saiu dessa escola. Ou o filho que foi lá e teve a capacitação em técnico agropecuária. Levou para a fazenda ou e levou para dentro outro de casa, colaborador ali. Ou a fazenda que chegou na região e tinha o profissional disponível para trabalhar. Então, eu estava nessa pegada, rapaz. Eu estava gostando de ficar ali, no interior. Mas aí, um processo de convencimento muito grande, o Ronaldo, na época, grande mineiro, que está comigo até hoje, trabalha hoje no gabinete lá da presidência, né? E ele falou, não, vem, Renan, vem para cá, é um lugar que você tem muito para contribuir, a gente precisa de gente nova, uma dinâmica diferente, a gente tem que renovar a equipe. Falei, não, então tá bom, então eu vou. Aí conseguiram me convencer, rapaz, me ficaram 6 meses para me convencer de sair de lá e vir para cá, né? E aí venho para cá, patrone, venho começo realmente, efetivamente, no ano de 2015, né, ali, e eu vou como coringa ali, né? Eu chego na área hoje é a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal, né? Chego ali para a coordenadoria como coringa, jogando em todas as áreas, né? Onde tinha serviço para fazer, eu pegava. Tem serviço, vamos fazer. Vamos fazer. E venho para trabalhar aí mais efetivamente, depois, um tempo de adaptação ali com o Kleber Tonello, que é uma das pessoas que me inspiram até hoje, um grande amigo, guardo no coração, vai estar em processo de aposentadoria. Eu brinco que toda vez para ele que eu falo que quando ele for aposentar, eu vou chorar 3 dias, 3 noites. E crio esse vínculo com a área de agrotóxico. Porque é ele que é meu professor, né? Ele que me ensina, basicamente, onde eu iniciei a trajetória dentro da coordenadoria. E vou trabalhar com a área de agrotóxico, rapaz, não sei se você vai lembrar, patrão, você vai ter uma recordação boa disso. Helicover parmígeno. Opa! Meu Deus! Então eu caio bem na época... fez fama. Bem na época do controle do bendito do benzoato de imamectina. Então, aí eu começo ali, cara, trabalhar com benzoato de imamectina, controle de saldo, né? Então, era tudo muito controlado, né? Então, eu fazia todo o planejamento de... entrou o produto no estado, saiu o produto para a propriedade, quanto tem de estoque, quanto tem de devolução, e isso com os colegas do campo fazendo um trabalho hercúleo, né? Porque tinha que levantar isso e mandar em planilha de Excel, cara. Não tinha sistema. Era na raça, né? Era na raça, né? E a gente vai ali trabalhando dessa forma e aí eu começo a sair um pouco da coordenadoria,
para dar palestra no interior sobre benzoato, sobre controle de saldo, sobre a importância do uso do agrotóxico de forma correta, e o agrotóxico como uma ferramenta de controle, né? Realmente de necessidade agropecuária. Ninguém usa agrotóxico porque quer. Ele usa agrotóxico porque precisa. Né? Então, o uso do defensivo, ele de maneira correta e bem aplicado, ele não é prejudicial a ninguém, nem ao meio ambiente, nem à saúde humana, nem à saúde animal. Né? Então, vem nessa pegada a minha história, né? De trabalhar aí muito vinculada com a criação de agrotóxicos. E nisso vai se passando o tempo, né? Vai se concentrando o trabalho ali, né? Nessa área de agrotóxico. Aí o Ronaldo sai, entrou o colega, o Thiago Augusto Tunes, né, como coordenador da defesa vegetal. Aí a gente faz um trabalho bem bacana, o Thiago um cara novo na época, né, tinha uma visão também bem legal, né, da gente renovar os processos e estar mais presente com o produtor. E a gente vai buscando melhorias ali para a defesa vegetal do Estado. Porque, Patrone, é interessante a gente falar que o INDEA era muito conhecido pela defesa animal, né? Se falava, né, muito da defesa animal, né? Porque, querendo ou não, o órgão começou com o trabalho de febre aftosa, né? Começou com essa pegada de sanidade, né, animal. E a parte vegetal ela foi vindo depois, né? Ela foi se construindo, se fortalecendo posteriormente, né? E foi justamente isso que aconteceu. Então a gente começa a ter um pouco mais de espaço, né? Dentro do órgão, né, trabalhando muito isso vinculado ao produtor, né, as equipes nossas também aumentaram, né, e a gente começa ali a ter o INDEA bem mais forte, porque não era só uma área puxando. A gente tem aí uma segunda área muito forte puxando também, que é a defesa vegetal. E aí, com o passar do tempo também, né, o Thiago ele vai para a diretoria técnica, né? A Daniela assume a presidência, ela era diretora técnica à época, o Thiago vai para a diretoria técnica e eu ascendo a coordenador. Rapaz, novo demais, né? Na época de coordenador eu tinha 20, 25, 26 anos, acho justamente isso. Então, muito novo, né? Então, aí, apoiado pela equipe, né? A gente brinca até hoje que a gente ali é um negócio organizado, Patrone. É eleição, né? Vai virar coordenador, tem que passar por uma eleição. Ser aprovado pela equipe primeiro, antes de ser levado o nome para cima. Não acende assim, não. E a equipe achou que naquele momento era a hora de assumir a coordenadoria, né? Muito também pelo Thiago, que é um amigo que assumiu a diretoria técnica e também pede para que fique, né, para apoiá-lo, né, como coordenador de defesa vegetal, e ali eu fiquei. E fiquei ali no ano de 2000, comecei, né, 18, né, trabalhando, e a gente começou a trabalhar uma coisa legal que a gente conseguiu entregar, que é o SISDEV, que é o Sistema de Defesa Vegetal. É um trabalho que a gente teve que construir. O que é o SISDEV? O SISDEV é o sistema que tem o cadastro de soja, o cadastro de algodão, o uso de agrotóxico e o uso de sementes no estado. Então, amigo, a gente saiu da planilha total ali, né, do que é a produção. Planilha de Excel e partiu para a pegada da tecnologia, para a pegada da ciência nesse período. Então, a gente evolui, né, o INDEA evolui e parte para parte de sistemas, né? Muito vinculado com o setor também, né? Porque o setor nos ajudou muito, né? As revendas compraram, né? As revendas de químicos, de sementes, elas compraram a ideia de que a gente precisava melhorar esse controle e isso para fiscalizá-los, tá? E também vem o próprio Ministério Público, do Dr. Marcelo Vacchiano, nos cobrando isso, né? Cobrando do INDEA, né? Que, poxa, caramba, nós somos o estado, né? Mato Grosso é o estado que mais adquire produto agrotóxico, né? E faz a utilização do campo. E a gente não tem um sistema de controle, pô, isso está errado. Aí realmente, nós tivemos que construir isso nessa época. E fizemos isso, trabalhamos muito, muito forte. Aí a equipe, né, trabalhou forte para isso, né? Capitaneado aí, no caso por nós, né? Pelo Thiago, na diretoria e eu dentro da coordenadoria. E aí eu fui andar o estado também para chamar o produtor e chamar o comerciante de agrotóxico e de semente para explicar. Olha, gente, esse tipo de controle é importante para vocês e para nós. É importante para vocês por quê? Porque eu vou tirar o que é ilegal. Eu tiro o ilegal do jogo. Eu começo a dar valor ao que é legal.
mostrar a rastreabilidade do produto, tanto do agrotóxico quanto da semente. E eu começo aí a trabalhar dessa forma, né? O Estado começa a se organizar para ter os controles efetivos, né? Das áreas realmente plantadas de soja, muito mais fácil para a fiscalização, mas muito mais fácil para o produtor também, porque a gente vai controlar melhor os vazios sanitários, né? E você ter também a questão dos insumos bem controlados, né? Tanto a semente quanto o agrotóxico, de uma forma que você consiga ali saber onde está o furo, né? Onde não está tendo uso de agrotóxico é porque está tendo alguma coisa diferente, né? Como que você vai produzir soja no estado do Mato Grosso sem o uso de agrotóxico? E isso nos ajuda a controlar o ilegal, quem está fora do sistema. Então foi justamente isso, esse trabalho muito bem desenvolvido nessa época. Aí eu falo assim, depois desse sprint todo, né, Patrone, assim, né, aí eu também, a gente cansa, né, cara? Aí depois que passa esse tempo, né, de coordenadoria, eu saio, uma questão pessoal minha, né, fico afastado de cargos de direção, de coordenadoria durante um tempo, 2 anos, né, então me afasto ali em 19, fico 19 fora, fico 20, mas ali auxiliando, né? Ali trabalhando junto, fico 20, começo de 20 ali fora. E aí, rapaz, vem de novo outro convite. O presidente do INDEA aqui assumir a época, o INDEA estava passando por uma troca de gestão, me convida, fala, olha, de todas as pessoas que a gente conversou, um nome que teve consenso foi o seu. Você topa vir para a diretoria técnica? Eu falei, putz, grilo, cara. Vai eu de novo, né? Falei, não, vamos. Já tava com a cabeça fresca, né, Patrone? Falei, não, vamos sim. E aí eu assumo a diretoria técnica e começa aí esse trabalho muito ao que eu aprendi, né, com todos que eu convivi, com relação a implementar ações novas, a aproximar o produtor do órgão de defesa. Ninguém faz defesa agropecuária sozinho. Não adianta a gente ter essa ilusão de que você só ter um órgão de defesa dentro de um estado já é suficiente para te proteger de emergências, para te proteger do que quer que seja, e não é assim. Você tem que ter o setor produtivo, o produtor rural, o comerciante de insumos trabalhando junto, porque quando o setor privado ele entende a importância da defesa agropecuária, ele cresce. Por quê? Porque você começa a desenhar um processo evolutivo. Não é simplesmente fiscalizar por fiscalizar. É você fiscalizar com um objetivo. Um objetivo de certificar, um objetivo de melhorar, um objetivo de mostrar que os processos são produtivos, né? Então, isso vem muito com o que a gente está trabalhando agora, né? Então, aí eu fico aí 20, 21 e 22 muito focado nesse processo, né? E de tentar resgatar, aí teve pandemia ainda, para você ter que levantar a equipe depois de uma pandemia, amigo, não foi fácil. Então a gente teve que fazer um processo muito forte de cobrança até, né? De metas de resultados, a gente tem isso dentro do INDEA, mas justamente para recuperar as equipes, que vem de um processo meio complexo, que foi a parte da pandemia, só que a agricultura, a pecuária e a defesa agropecuária não pararam. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a Agrosol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br.
E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Agora, Renan, você fez um baita overview aqui, né, da tua carreira, resumiu aí vários anos, né, em alguns bons minutos aqui, e ficou muito claro durante a tua fala, primeiro, né, o quanto o INDEA exerce um papel fundamental de educação sanitária. Você trouxe nos exemplos dos quais você participou, mas isso, claro, se replica para todas as áreas ali dentro do Instituto, né, e os profissionais têm, de fato, entre as missões está a educação sanitária, aliás, é o que ajuda a transformar, conscientizar o campo por meio dessa orientação técnica, dessa presença, né, do Instituto, por meio dos colaboradores ali. Bom, e aí você também falou dessa participação ativa nesse processo de fortalecimento, vou usar essa palavra aqui, da defesa vegetal, né, ou da robustez que ganhou a defesa vegetal num estado que se destaca pela produção agrícola, além da produção pecuária. E chegou à diretoria, como você destacou, desde 2020, os últimos 2 anos então, né, com os desafios da pandemia e tudo que isso acabou gerando como consequência, mas você está num cargo agora estratégico num momento em que muito se pede do INDEA, né? Tem uma atuação que ela ganhou não só uma notoriedade cada vez maior, tem ganhado cada vez maior, mas um papel fundamental porque a gente passa por vários processos que dependem da defesa agropecuária. E eu queria que a gente começasse a falar de algum desses pontos, né? Vamos começar pela pecuária, que vive um momento ímpar agora, né? Recentemente tivemos mais um fórum ali falando sobre vigilância para a febre aftosa, um fórum estadual, que é um momento em que a gente vai retirar a vacina contra a febre aftosa a partir de 2023. Isso, é claro, vai exigir um papel do produtor rural como um agente vigilante também e, claro, da defesa sanitária, por si só, já tem esse papel reforçado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, como é que está de frente de uma diretoria que tem ali o seu guarda-chuva de baixo, tem o guarda-chuva de cima, né? Mas, enfim, a ação ela tem o mesmo foco, né? Que é, de fato, fazer o Estado conquistar esse próximo passo da pecuária, que é livre de febre aftosa sem vacinação. Justamente, Patrone, é um momento ímpar, né? Isso vem sendo preparado ao longo de todo o trabalho que o INDEA fez e entregou para a sociedade. Então, desde quando teve o foco lá, o último foco de aftosa em 96, né, onde que o Estado decide vacinar e iniciar um processo evolutivo, né, de área livre com vacinação. Então, um trabalho que não é de agora, é um trabalho de uma equipe que dedicou a vida, né, para esse momento. Então, isso vem sendo contribuído por vários profissionais, né? Então, os colegas mesmos da defesa animal, os profissionais médico-veterinários, os agentes de fiscalização também. Então, todo mundo entregou o sangue ali, entregou a vida para esse processo ocorrer agora. Eu tive a sorte, né, de estar agora nesse momento final, nessa reta final de entrega, mas isso já vem ocorrendo há um bom tempo. E o INDEA precisa, né, nesse novo desafio, nesse novo momento de agora retirada da vacinação, a gente está até tirando esse termo de retirada e colocando substituição. A substituição da vacinação pela vigilância como o norte do nosso plano estratégico, né? Então, a gente vai substituir aquilo que era o imunizante e colocar agora, a partir do ano que vem, a partir de pós-novembro, né, a partir de janeiro, a vigilância como o fator principal. E realmente vai precisar, Patrone, com que o INDEA, né, nessa nossa gestão, se aproxime muito mais do produtor rural, do que veio ocorrendo nos últimos anos. Agora a gente tem essa missão, né? Dr. Emanuele, que está à frente do órgão, e nós, como diretoria técnica, a coordenadoria de defesa animal e os colegas nas unidades locais, a gente tem a missão de trazer o produtor para próximo, trazer o produtor para dentro de casa, para dentro do INDEA, porque num universo do estado que tem o número de propriedades que o INDEA controla, o maior rebanho no cenário nacional, o produtor ele é
eu falo isso, até o pessoal brinca comigo, olha, cuidado com esse negócio de protagonismo. Mas o produtor é o protagonista do rebanho dele. Ele é agora, nessa nova fase, realmente o protagonista de vigilância passiva. A vigilância ativa é aquela que a gente faz, a defesa agropecuária faz, né? Que nós vamos lá na propriedade rural. E agora nós estamos num processo de investir na educação, na comunicação e no trabalho fortalecido em trazer esse produtor para junto de nós, que ele traga lá do campo a comunicação de ocorrência de doença, independente do que seja, uma manqueira, uma ferida, um sintoma clínico de raiva, nervoso, né? Que qualquer que seja o sintoma que apresentou esse animal de diferente daquilo que ele é habituado a ver no dia a dia, que ele leve ao INDEA, que ele comunique ao órgão. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter a capacidade de atuar em uma situação de emergência de uma forma mais rápida possível. Então, é realmente um desafio muito grande. O Mato Grosso, com o maior rebanho, tem o maior desafio do país, porque o nosso estado, além de ter o maior rebanho, ele é extremamente dependente do agronegócio. Então, nós sabemos e temos a ciência de que o INDEA, né, tem esse papel importante para o produtor rural e a gente quer trazer esse produtor para perto, para que ele esteja conosco, que ele encaminhe do nosso lado e que ele confie. Confie que nós temos um serviço veterinário oficial preparado, um serviço veterinário atento, vigilante e que em qualquer situação de emergência está pronto para reagir, está pronto para atacar. Então, a nossa equipe, ela foi se capacitando, se preparando durante os anos, justamente para isso. Para chegar nesse momento, né, e atacar isso no momento que a gente precisar. Está pronto para atacar uma emergência. É um trabalho muito bem feito pela defesa animal durante essa construção do plano. Legal. E existe, né, só para deixar claro para o nosso público, nossos parceiros que estão acompanhando, existe, claro, toda uma base de critérios, né? Existe um plano nacional, né? Para quem não é da área, vou só trazer aqui algumas informações em que é preciso alcançar um determinado índice, né? Ou seja, algumas notas com base em metas, né? Em ações, para que possa ser dado esse passo. A gente está caminhando para isso, né? Vai passar o ano que vem sem vacinar, para só então lá na frente fazer o pedido de reconhecimento junto à Organização Mundial de Saúde Animal. E aí você destacou, né, que sanidade animal ela é feita a várias mãos, né? Acho que ficou muito claro isso. E esse papel que você falou, o cuidado com a palavra protagonismo, né? Mas o papel do produtor cada vez mais vigilante, substituindo a vacina, você usou muito bem essa expressão, pela vigilância, né? E aí, claro, o produtor se pergunta, bom, se eu identifico qualquer tipo de suspeita que possa vir a ser alguma enfermidade, vou entrar em contato com o INDEA da minha região. O INDEA tem hoje escritórios em quase todos os municípios, né? 139. Dos 141 municípios, 141. ou seja, praticamente 100% do estado, quase 100% do estado Justamente. tem unidade do INDEA. Uma unidade significa um espaço físico em que tem pelo menos um profissional ali. Isso. Qual o tempo de resposta? Se o produtor tem uma suspeita qualquer que seja dele, do vizinho, enfim, ele encaminha para o INDEA, faz essa notificação. Quanto tempo o INDEA tem que ter o profissional visitoriando, fiscalizando, observando em loco aquela indicação de que pode haver um problema? A gente coloca o seguinte, né? Quanto menor o tempo, melhor. Então, assim, se for possível atender, o produtor denunciou e a gente puder movimentar toda a equipe naquele momento, né, full time ali, tá pronto para atender aquela emergência, o melhor é. Mas a gente trabalha com 12 horas, Patrone. Geralmente com 12 horas de atendimento. Só que assim, hoje a gente o INDEA está numa situação, porque querendo ou não, o governo do estado ele precisou investir, né? Muito pesado no órgão de defesa, para que a gente conseguisse atingir essas notas que você disse, que é as notas do QualiSV, que é o fortalecimento do serviço veterinário ao longo dos anos. Então, tem as metas, as tarefas, a gente vai cumprindo isso e vai conseguindo atingir notas, né? Então, o governo teve que fazer um investimento muito forte agora em pessoal. A gente teve um concurso agora para chamar profissionais, né? Teve um investimento em veículo, teve investimento em estrutura, investimento em equipamento, investimento em tecnologia, para justamente tentar diminuir esse período de atendimento, né? Então, a intenção é que chegou a denúncia, para tudo que está fazendo a unidade local
e vai atender. É porque um vírus, eventualmente, não tem barreiras e não tem respeito horário, né? Não respeita. E aí a gente vai ficar... Uma situação confortável que eu te falei é que vão ter 131 municípios com médico veterinário. Então, isso a gente chama de capilaridade. Capilaridade é a possibilidade de você atingir a região o mais rápido possível. Então, dos 141 municípios do estado, 139 têm unidades e 131 a gente vai colocar Legal. médico veterinário. Para justamente isso. Chegou ali, né? Precisa fazer um atendimento de suspeita de doença o mais rápido possível. Se é o médico veterinário da cidade A, da cidade B, da cidade C, ou se é do mesmo município, a gente não sabe, porque a gente vai fazer esse cálculo na hora ali para ver quem consegue chegar mais rápido na propriedade. Sendo ali o médico veterinário mais próximo, ele já desloca com a equipe e já começa a fazer o pré-atendimento, né? Já atendendo como suspeita de qualquer enfermidade que for. Então ele já faz o primeiro trabalho ali, já coleta o material e já manda isso para o laboratório. Então esse trabalho a gente quer fazer com que ele seja o mais rápido possível, né? E que a gente não fique muito preso assim, tem 40? Não, nós vamos atender na hora que chegar. Para o que está fazendo e vamos correr atrás disso aí, porque é a responsabilidade do órgão de defesa esse atendimento. Lembrando, não é crime ter aftosa, gente. Isso aí acho que ficou bem claro no fórum que foi agora, né? Não é crime ter aftosa, pode ocorrer, a gente não sabe, né? Como que está daqui a algum tempo, se aparecer um foco, a gente não quer que aconteça, né? E trabalha para que ele não aconteça. Mas e se ocorrer? Poxa, a gente tem que ter uma resposta rápida e conseguir minimizar o problema desse foco de uma maneira mais rápida possível e com menos dano. Legal, cara. Esse assunto certamente, né, vai estar presente aqui no podcast em outros programas, né? É um assunto do momento, né? A gente tem aí um momento de realmente repassar informação. Então, outros episódios a gente vai falar bastante sobre esse tema aqui, com toda certeza. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos adiante, que a gente está avançando com a entrevista aqui, com bate-papo, Renan. Vamos para a área vegetal, para a gente encerrar aqui esse bate-papo com a área vegetal, né? Você tinha essa origem, então, com a agricultura, né? Pela agronomia, né? Participou ativamente de um trabalho, como você disse aqui, de construção, consolidação, robustez e fortalecimento do INDEA nessa área, com a modernização, com sistemas e tudo mais. E agora a gente também tem um momento ímpar aqui da nossa agricultura, que é uma preocupação latente, muito grande, com relação ao milho, né? Ao milho tiguera, aquele milho que nasce voluntariamente ali, né? Após a colheita, ficam alguns grãos, acabam germinando quando há condições, né, meteorológicas, de umidade e tudo mais. E esse milho passou a representar um problema, uma preocupação muito grande, porque é hospedeiro, né? Serve como fonte de alimento ali para a incidência maior, multiplicação da cigarrinha, que é vetora de um problema sério, que é uma causa doença, que é o enfesamento, né? Os molicutes acabam causando o enfesamento, um problema na cultura do milho. Justamente. Como é que você e o INDEA tem vivenciado a preocupação dos produtores e que respostas vocês já estão dando quanto a isso? É interessante esse assunto, Patrone, porque esse é um processo evolutivo da defesa agropecuária, né? Hoje, dentro do estado de Mato Grosso e em todos os estados da federação, não existe um programa estadual ou federal de controle da cigarrinha do milho, né? Então, não tem um programa que controla o enfesamento. Não existe isso, né? Mas só que o produtor rural trouxe o problema para a defesa agropecuária e falou, olha, nós estamos numa situação complicada. Está aparecendo aqui esse problema na cultura do milho e a gente não sabe o que é. Então, começou nos estados do sul, teve que se fazer um trabalho de levantamento e aí começou no sul, começou a pegar o centro-oeste, começou a chegar no Mato Grosso do Sul, chegou no Mato Grosso, então começou a virar um problema realmente nacional. E aí o Ministério da Agricultura, ele orientou, não criou ainda um programa nacional para controle do enfesamento do milho, mas começou a fazer algumas orientações. E nós aqui no estado, nós fomos procurados pela própria Associação de Produtores de Soja e Milho, né, trazendo essa demanda, né, olha, nos acompanhem nessa situação, porque realmente tem algumas regiões que a gente está com alguns problemas. E o INDEA começou a fazer esse trabalho, muito mais voltado para a área de educação sanitária, que é levar ao produtor a informação de que existem
cultivares resistentes, tolerantes, que é preciso fazer esse acompanhamento na hora de adquirir essa semente, na hora de adquirir esse próximo plantio, e também informando a importância de controlar a planta tiguera, a importância de manter essas áreas limpas para que não sejam ali um local de escape da cigarrinha, né, do milho. Então, nesse sentido, o que nós trabalhamos? Né? Nesse ano a gente conseguiu fazer 1.500 fiscalizações voltadas para o milho. Mesmo não sendo uma cultura que a gente fala que tem um programa estadual, porque hoje, obrigatoriamente, por norma, a gente tem o vazio sanitário da soja, para controlar a ferrugem asiática, o vazio sanitário da cultura do algodão, com relação ao bicudo do algodoeiro, na onde os dois cadastros das duas culturas, né? Tanto soja quanto algodão. Então, a gente tem um trabalho muito voltado para essas duas culturas. E o milho não tem, né? Então, é uma coisa que nós estamos realmente inovando e indo buscar dentro da propriedade rural, naquele processo que eu te falei de educação sanitária e da importância desse trabalho, e levar a informação e colher a informação, porque se daqui a algum tempo, né, for se percebido que realmente existe um grande problema dentro da cultura do milho, em que vai ser necessário tomar alguma medida normativa, o Estado e os produtores tenham a ciência e as informações de qual é o impacto disso. Né? Porque você fazendo as coletas, aí nós fizemos 1.500 fiscalizações, que foram realmente conversados sobre a questão de cigarrinha. Mas, além disso, a gente fez coletas de materiais. A gente coletou em 148 propriedades os insetos, né? E coletamos folhas em 143 propriedades, para realmente saber se estava tendo enfesamento ou não estava tendo enfesamento. Né? No caso do inseto, para ver se tinha o patógeno. Né? E nesse sentido, a gente percebe uma preocupação muito grande dos produtores. Né? Tanto os produtores que estão preocupados com relação a se não vai ter uma medida normativa, como os produtores que estão preocupados que vai ter uma medida normativa. Então, a gente precisa ter, com relação a esse assunto, um cuidado muito grande e ter os dados, né, científicos, né, para realmente você traçar um plano dentro do Estado para atacar isso, ou só realmente ir para o manejo cultural, que é o que o produtor já está habituado a fazer. Né? Um manejo cultural muito mais aí na parte da educação do que numa parte normativa, né, nesse sentido. Legal. Só para traduzir, quando o Renan fala que em parte normativa, né, uma possibilidade seria isso. O que está em evidência é uma discussão que começa a ganhar força, né, com relação à possibilidade de haver uma necessidade futura da instituição de um vazio sanitário do milho que acabaria, na prática, eliminando a possibilidade, por exemplo, do cultivo de milho em primeira safra, né, que é feito aqui uma proporção menor diante da produção de soja, mas que existem produtores que investem e que precisam, né, desse cultivo, inclusive porque, né, atendem também a granjas, né, de suínos, de aves, a própria bovinocultura. Então é um assunto muito complexo e, como você vem destacando, é preciso, inicialmente do ponto de vista do órgão fiscalizador, né, de defesa sanitária, justamente entender a dimensão dessa cultura, como vocês não têm uma ação específica para o milho historicamente, para de fato, né, estar aí armado caso precise ser levado em discussão mais adiante esse assunto com propriedades e com informações, né, reais do que acontece no estado, esse raio-x. Isso, justamente. A gente precisa ter uma base sólida, né, para poder avançar em cima de um projeto de normatização, ou seja, criar um vazio sanitário, uma normativa de quem descumprir, enfim. Mas a gente precisa estar muito bem calçado para fazer isso. Né? Conhecer realmente qual é o tamanho do dano, qual é o tamanho do problema dentro do estado de Mato Grosso, para depois você atacar. O milho, a gente tem que lembrar sempre, o milho é uma cultura de subsistência. Então, não é só, a gente não fala só do grande produtor, né? A gente não fala só porque quando você instala uma normatização ou algo nesse sentido, você não está aplicando só ao grande proprietário, você está aplicando a todos, né? Então, desde do produtor pequeno ali que trabalha para poder cultivar o milho para a criação dele local, ou para a subsistência da família, ou para milho pamonha, ou enfim, o que seja, ele vai ter que entrar dentro desse processo de controle. Então, por isso que tem que ter todo um estudo preparatório antes de fazer qualquer
normatização ou qualquer ato do Estado que vai impactar no cultivo e na produção. Maravilha, Renan. Eu agradeço a sua participação aqui. A gente conseguiu entender um pouco mais, né, não só da tua história, mas dessa trajetória dos últimos 10 anos, 11 anos do Instituto de Defesa Agropecuária, né? Você trouxe vários exemplos aqui de fortalecimento, de modernização e encerrou agora com a história tanto da febre aftosa, né, da substituição da vacinação pela vigilância, quanto essa preocupação com a cigarrinha e com o milho. E mais uma vez um processo que mostra como o Instituto busca, né, de fato, retratar a realidade do campo e entender todos os desdobramentos, todos os avanços de um lado para o outro, né, para estar preparado para agir conforme necessário. E ficou muito claro aqui também pelas tuas falas, essa missão de educar mais do que notificar, mais do que cobrar. É por aí. É por aí. Justamente isso, Patrone. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E tem mais coisa boa vindo por aí. O INDEA não vai parar por agora, não. O INDEA tem muita coisa para entregar. É um órgão que vai estar sempre presente dentro do Estado. E a gente vai. O INDEA está investindo em drone, está investindo em sensoriamento, está investindo cada vez mais na parte de sistemas, cada vez mais focado nessa questão da tecnologia, justamente para acompanhar os avanços que a agropecuária do Estado de Mato Grosso do Brasil tem aí para os próximos anos, né? E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.